Fala galera, vitória colorada, classificação, um jogo ok, né? A gente fica feliz pela classificação, obviamente, né? Mas é claro que tem muitos pontos pra gente analisar, muitas coisas pra gente, né, conversar junto, né, observar, principalmente da nossa linha defensiva, né? O Pesolano entrou, né? Hoje é o time Pesolano, né? Hoje é o time que ele gosta, né? Um time um pouco mais ofensivo, né? Ele escalou o Alan Patrick pela esquerda, colocou o Alex ali como meia direita pra ter essa dupla de meio, já que o Vitinho faz, né, o corredor direito e o Bernabé ele solta pelo corredor esquerdo, ficando com uma saída de 3 lá com o Bruno Gomes e os dois zagueiros, né? Então o Inter um pouquinho mais pisando à frente, o campo ofensivo, tentando dominar o jogo, controlar o jogo em casa, tinha vantagem, então o Pesolano ficou um pouco mais tranquilo para soltar esse time. E ofensivamente não quer dizer que a gente fez um bom jogo, mas criamos, né? Até pela fragilidade do adversário, criamos situações, né? O Borré participativo, com gols, isso é importante, né? O Alex com gol, isso é importante também. O Alan Patrick, eu acho que longe ainda daquele brilhantismo, né? Mas que a gente espera, mas, né? Participando, ok. Mas a gente fica sempre, né? Olhando para o nosso sistema defensivo, principalmente a nossa última linha, né? Dos dois zagueiros e tem essa questão do goleiro também, né? Mas a gente sabe, não é, né? Ninguém precisa ser um expert de futebol para saber que quando o Inter adianta um pouquinho, né, pisa mais no campo do adversário, vai sofrer atrás, porque os nossos zagueiros, e aí não é nem o sistema defensivo, tecnicamente eles são muito falhos, né, eles não são confiáveis, e fizeram uma partida muito ruim os dois, né, tecnicamente batido facilmente, mal posicionado, batendo cabeça, né, teve um gol que o cara passou no meio dos dois zagueiros, pelo miolo da nossa defesa, o nosso goleiro também tá muito inseguro. Então, o nosso sistema defensivo ele dá um sinal assim de alerta, né? E aí fica esse pensamento dúbio do Pesolano, que hoje ele soltou o time, ele foi mais Pesolano, mas ele cada vez que ele faz isso, ele toma uma chapuletada, ele toma um choque de realidade que faz ele voltar 2 casinhas atrás para ser aquele time que a gente sabe bem fechadinho, com uma linha de 5 atrás, com uma linha de 3, às vezes 5-3-2, às vezes 5-4-1, às vezes 4-4-2, dependendo da circunstância da bola, né, do setor da bola ou de como é o adversário, mas sendo um time reativo, que é o que eu acho que vai acontecer contra o Vasco, né, que é o que deve acontecer contra o Vasco, o Inter mais resguardado, mas ainda em cima sobre o jogo do Atlético, né, é essa oscilação dentro do jogo que a gente não pode ter, né, não dá para ser o time que cria, que constrói, né, que se impõe no campo do adversário e que vaza muito lá atrás, né? Como não dá para ser só o time que se defende e não consegue contra-atacar, como também a gente já foi em alguns momentos, né? Principalmente aquele jogo de São Paulo em casa, que o segundo tempo a gente não tinha saída e aí acabamos tomando um empate no fim. Então acho que passa por isso, o Pesolano encontrar esse equilíbrio, né? Mas sabendo que o time parte, né, de ser defensivo. A gente precisa resguardar-se defensivamente. A gente precisa ter esse cuidado, essa cautela, esse jogo defensivo mais cauteloso, mas sabendo que os nossos, ainda mais não tendo a zaga titular, entre aspas, porque hoje nem dá para saber quem é titular, quem é reserva, porque, né, os nossos zagueiros são muito inseguros, muito frágeis, né, tirando o mercado que a gente tem uma segurança, mas já não passa tanta segurança por causa da idade, das lesões, enfim, a gente não sabe como que ele vai voltar. E eu tenho uma opinião dos goleiros, né? Eu não me sinto seguro nem com o Antony e nem com o Rocher. E nem entro nessa de que o Antony tá no melhor momento. Eu acho que é muito. Vai ficar ainda nessa situação. Quem tá fora é o menos pior, digamos assim. Se jogar o Antony e ele tomar um gol, a gente vai dizer que vai querer o Rocher. Se eu jogar o Rocher e ele tomar um gol, a gente vai querer o Antony. Então, no momento, estamos mal servidos de goleiro. Essa é a realidade, né? Que tá posta. Então, pra mim, enfim. Acho até que o Antony vive um momento mais, um pouco menos inseguro, talvez tivesse que jogar. Mas eu acho que muito mais importante é tentar fortalecer o nosso miolo de zaga. A gente precisa de zagueiro urgente. O segundo gol, né, tem a falha do Rocher, que eu acho que fica esperando tempo demais para atacar a bola, mas tem uma falha da última linha ali, né, não pode o cara entrou pelo lado do Bernabé, que a gente sabe que na lateral tem todos os problemas defensivos, enfim, né, é um time que oscila. A gente oscila menos um pouquinho quando tem esse resguardo defensivo, né? Com linha de 5, com linha de 4 no meio, com linha de 3, 5-3-2, enfim. Que é o que vai acontecer contra o Vasco, que é o que a gente espera que aconteça contra o Vasco. Time fechadinho, né? E jogando sempre de maneira cautelosa.